Você já parou para pensar no que acontece nos bastidores da Fórmula 1 quando a hierarquia treme, contratos ganham vida própria e os personagens mais poderosos começam a sair de cena? Respira fundo, porque o que está prestes a acontecer pode mudar completamente o grid que você conhece. E o mais assustador, isso não tem nada a ver com tempo de volta, pneus ou asa móvel, mas sim com a guerra de poder, influência e reputações abaladas. A queda de Christian Horner na Red Bull não foi um episódio isolado. Ela pode ter sido o gatilho para um efeito dominó que ameaça redesenhar todo o tabuleiro da categoria. Nos corredores silenciosos do paddock, o nome de Max Verstappen voltou a circular com força, mas não dentro da Red Bull. Fontes internas e cláusulas contratuais apontam que o tricampeão mundial pode estar com um pé fora da equipe. E para onde ele iria? Para Mercedes. Sim, a maior rival. E se isso parece improvável, espera só até entender o jogo de xadrez que está sendo armado. George Russell, atual piloto da Mercedes, estaria ameaçado, o que gerou reações fortes, inclusive do lendário Riccardo Patrese. Mas a verdade é que não é só o cockpit que está em jogo, é a alma de uma geração inteira da Fórmula 1 que está sendo negociada por trás das cortinas. Enquanto tudo isso explode nos bastidores, algo silencioso, porém revolucionário, acontece em outra frente. Gabriel Bortoleto, o brasileiro recém-chegado à elite, começa a ascender na Sauber, equipe que já opera sobre o DNA Audi, um movimento que parece pequeno, mas que carrega a força simbólica de uma nova era. Uma era em que os bastidores valem mais que o vácuo. A questão que fica é: quem realmente está controlando o futuro da Fórmula 1 agora? Você se lembra da última vez que uma peça-chave saiu de uma equipe dominante e todo o equilíbrio da Fórmula 1 começou a ruir? Foi assim com Ron Dennis da McLaren. E agora com Christian Horner fora da Red Bull. O cenário parece repetir-se com ainda mais tensão. O que antes parecia impossível, Max Verstappen deixar o time onde conquistou seus títulos, agora surge como um boato plausível e assustadoramente lógico. A imprensa europeia já fala abertamente sobre cláusulas de performance no contrato do holandês, que poderiam ser ativadas mediante instabilidade interna ou queda de rendimento. E se isso for verdade, a simples existência dessas cláusulas já mostra que a Red Bull nunca foi um castelo tão sólido quanto parecia. E a história ficou ainda mais incendiária quando surgiram rumores de que George Russell poderia ser dispensado para dar lugar a Verstappen na Mercedes. É um movimento tão drástico quanto audacioso. Riccardo Patrese, ex-piloto e voz respeitada do paddock, não se conteve. Disse que Russell já provou seu valor e que qualquer tentativa de removê-lo seria um erro tático. E Patrese não fala por falar. Ele conhece de perto Andrea Kimi Antonelli, a joia da coroa da Mercedes, e ainda assim defendeu Russell. Essa divergência de opiniões não apenas revela uma crise interna latente, mas escancara que os bastidores das grandes equipes estão mais expostos e vulneráveis do que nunca. Mas talvez o elemento mais revelador esteja na razão pela qual Verstappen sequer consideraria sair. Segundo Patrese, o holandês não está feliz. Sim, o homem que domina a pista como poucos sente que o ambiente à sua volta desmoronou. E quando um campeão mundial cogita trocar a estabilidade por um novo desafio, não é apenas uma mudança de equipe, é um sinal de que os alicerces da era Red Bull estão sim rachando. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta é: será que Verstappen já decidiu?
Enquanto os holofotes miram a possível saída de Verstappen, longe dos flashes, um novo centro de gravidade começa a se formar. Na Sauber, futura equipe de fábrica da Audi, a chegada de Jonathan Whitley e Mattia Binotto não é apenas uma troca administrativa. É o renascimento de um projeto que se recusou a esperar por 2026. A equipe começou a testar atualizações agressivas no C45, acelerou processos e, contra todas as previsões, somou 35 pontos nas últimas 4 corridas, encostando na Williams no Mundial de Construtores. Em um campeonato onde todos falam de futuro, a Sauber decidiu transformar o agora. É nesse ambiente que Gabriel Bortoleto surge como a peça que ninguém esperava, mas que pode definir o jogo. Com apenas 20 anos, o brasileiro não só marcou seus primeiros pontos, como protagonizou uma disputa direta com Fernando Alonso, seu mentor, no GP da Áustria. E o detalhe é que, ao contrário de outras promessas que explodem e desaparecem, Bortoleto tem demonstrado consistência, maturidade e entendimento tático desde o primeiro dia. Seus elogios públicos a Binotto e Whitley soam menos como gratidão e mais como reconhecimento de quem já entendeu a engrenagem política da Fórmula 1. Ele não está apenas dirigindo, está jogando xadrez. Essa movimentação silenciosa, Verstappen cogitando sair por insatisfação e Bortoleto subindo com apoio estrutural da Audi, não é coincidência. É o retrato de um realinhamento de forças que está em curso. Enquanto um segura o topo com as mãos escorregadias, outros fincam os pés na base com solidez. E a pergunta que paira no ar é: quando a ficha cair, será que alguém ainda vai estar no mesmo lugar que começou? Verstappen pode continuar na Red Bull por mais uma temporada. Pode até renovar, mas a dúvida plantada em sua permanência após a saída de Horner e os conflitos internos já fez seu estrago. O simples fato de discutirmos isso em voz alta mostra que o reinado da equipe mais dominante da era híbrida não é mais intocável. E essa instabilidade abriu espaço para que outras forças, antes ignoradas, passassem a ditar o ritmo nos bastidores. A Mercedes avalia riscos, a Ferrari se atrapalha com decisões internas, mas é na Sauber que algo realmente sólido parece estar sendo construído. Gabriel Bortoleto é mais do que uma revelação. Ele é o rosto de uma estratégia que mistura talento jovem com engenharia organizacional. Enquanto Verstappen carrega o peso de decisões mal resolvidas, o brasileiro surge leve, mas centrado, com um time que trabalha para o longo prazo e se move com precisão. A combinação entre Whitley e Binotto, os upgrades constantes e o respeito conquistado por Bortoleto dentro e fora da pista mostram que a Fórmula 1 está passando por uma mutação e que os próximos protagonistas não surgirão de equipes dominantes, mas de projetos corajosos. Então, talvez a pergunta certa não seja se Verstappen vai sair ou não da Red Bull. A pergunta é: quando ele sair, por que esse momento parece cada vez mais inevitável? Será que alguém vai notar que o novo campeão do futuro já estava sendo lapidado silenciosamente na garagem ao lado? Há muito mais para ser explorado e eu te espero no próximo vídeo que eu estou deixando aqui no card. Vamos lá?